18. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. 218-A. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera. Não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhe auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava em sua existência anterior. 218-B. Deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas. Nem sempre tão grande quanto poderia supor, porque em geral as posições são bem diferentes, e no intervalo de uma a outra o espírito pode ter progredido. 216. 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como das línguas, o do cálculo etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela mesma não tem consciência. De onde queres que venham tais faculdades? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. 220. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes. Sim, se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra que com ela não guarde relação. Neste caso, permanece em estado latente, para ressurgir mais tarde. 221. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado de selvageria. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento. 221-A. É a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita, e que se encontram em todos os povos. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso é encontrada em toda parte, o que constitui prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos muitas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. 222. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo, foi ressuscitado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Por constituir uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos em provar que se encontram sinais dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose, ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, onde existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, admitida pelos homens mais eminentes. De que maneira chegou até eles? Por uma revelação ou por intuição? Não o sabemos. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa os séculos nem é aceita pelas inteligências de qual se não contiver algo de sério. Assim, a antiguidade dessa doutrina seria mais uma prova a seu favor do que uma objeção. Todavia, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação há, como também se sabe, uma grande diferença, a de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corpóreas,
Os espíritos relembram uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Apenas apresentam de um ponto de vista mais racional, mas conforme as leis progressivas da natureza, é mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que os espíritos a ensinaram. Nos últimos tempos, já antes da sua publicação, foram obtidas numerosas comunicações da mesma natureza, em vários países, e que se multiplicaram depois consideravelmente. Talvez fosse o caso aqui de examinarmos porque nem todos os espíritos parecem de acordo sobre este ponto. Voltaremos a ele mais tarde. Examinemos a questão de outro ponto de vista, fazendo abstração de qualquer intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se tenha cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Algumas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo simples motivo de que ela não lhes convém, dizendo que já lhes basta uma existência e que não desejariam recomeçar outra semelhante. Conhecemos algumas que se enfurecem à simples ideia de voltarem à Terra. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes devia ter pedido a opinião ou consultado seus gostos para regular o universo. Ora, de duas uma, ou a reencarnação existe, ou não existe. Se existe, por mais que sejam contrariados por ela, terão que sofrê-la, pois Deus não lhes pedirá permissão para isso. É como se ouvíssemos um doente a dizer: já sofri bastante hoje, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos amanhã, nem nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se tiverem de reviver corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. De nada lhes adiantará se rebelarem, quais crianças que não querem ir à escola, ou condenados para a prisão, pois terão de passar por isso. Objeções como estas são pueris demais para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, a essas pessoas que se tranquilizem, que a doutrina espírita, sobre a reencarnação, não é tão terrível como julgam, que, se a houvessem estudado a fundo, não estariam tão assustadas, saberiam que as condições dessa nova existência só dependem delas, existência que será feliz ou infeliz, segundo o que tiverem feito neste mundo, que, desde agora, poderão elevar-se tão alto que não precisarão mais temer nova queda no lamaçal. Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer depois da morte, e não aos que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam afogar suas almas num todo universal, sem individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a ser quase a mesma coisa. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, por certo, que ele seja idêntico para todos, pois, de outro modo, qual seria a utilidade do bem? Por que se reprimir? Por que não satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, mesmo à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor, nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que tiverdes feito durante a vida, e então desejareis que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade. Teríeis, por acaso, a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que já existiram na terra e, pois, com direito a alcançardes de imediato a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens que valem mais do que vós e com direito a um lugar melhor, sem que por isso estejais entre os réprobos? Pois bem, colocai-vos por um instante, mentalmente, nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém venha vos dizer: sofreis,
Não sois tão feliz quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis trocar de posição com eles? Certamente, respondereis, que devemos fazer? Quase nada, recomeçar o que fizestes mal e tratar de fazê-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, ainda que ao preço de várias existências de provações. Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações, por escassez de recursos, viessem dizer, eis uma fortuna imensa, que podeis gozar, para isso, é preciso que trabalheis arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, e diria sem hesitar, trabalhamos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia se for preciso. Que importa isso, se vou terminar minha vida na abundância? Ora, que é a duração da vida corpórea em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Temos ouvido o seguinte raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, que Deus seja mais bondoso ao condenar o homem a sofrer perpetuamente, em razão de alguns erros momentâneos, do que em lhe conceder os meios de reparar suas faltas. 2 fabricantes tinham, cada qual, um operário que podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários certa vez empregaram muito mal seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não tendo encontrado trabalho, morreu na miséria. O outro disse ao seu, perdeste um dia, e por isso me deves uma compensação, fizeste mal o trabalho e me deves uma reparação, eu te permito recomeçá-lo. Trata de executá-lo bem e eu te conservarei, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano. Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável do que o homem. A ideia de que o nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de prova, ainda mesmo quando não dependeu de nós alcançarmos a perfeição na terra, tem qualquer coisa de pungente, ao passo que a ideia oposta é eminentemente consoladora, ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitirmos uma hipótese mais do que outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém haveria de querer um julgamento inapelável. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo, para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, como já dissemos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos o assunto de outro ponto de vista, sempre fazendo abstração do ensino dos espíritos, e unicamente como estudo filosófico. Se não há reencarnação, só há uma existência corpórea, isto é evidente. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a interioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha, ou não, consciência de si mesma? Se não tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Em ambos os casos, a que grau chegara no corpo? Admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que venha a ser o mesmo, que antes de encarnar ela só dispõe de faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. 1. Porque a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação. 2.
De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade para esta arte ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida inteira? 3. De onde vêm, para uns, as ideias inatas ou intuitivas, que não existem em outros? 4. De onde vêm, em certas crianças, os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram? 5. Por que certos homens, independentemente da educação, são mais adiantados do que outros? 6. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança ou tentou-te recém-nascida e a educardes nos nossos melhores liceus, fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton? Perguntamos, qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que, ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que essas aptidões tão diversas? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas, então, estaríamos diante da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, já que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, por que essa superioridade inata é concedida a algumas? Esta parcialidade estaria conforme a justiça de Deus e o amor que Ele consagra igualmente a todas as criaturas. Admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas anteriores e tudo se explica. Os homens trazem, ao nascerem, a intuição do que aprenderam antes, são mais ou menos adiantados, conforme o número de existências por que passaram, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida, exatamente como, numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reuni, em certo dia, 1000 indivíduos de 1 a 80 anos, suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores e que, na vossa ignorância, acreditais que todos nasceram no mesmo dia. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Porém, se a nuvem que vos oculta o passado se dissipar e vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem que contrária à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Este raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita. Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria o explica, de maneira simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica. Em relação à sexta questão, dirão naturalmente que o Hotentote é uma raça inferior. Perguntaremos, então, se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, porque Deus o deserdou, a ele e a sua raça, dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Este princípio não é mais conforme a justiça de Deus. Acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1. Se a nossa existência atual, e apenas ela, é que deve decidir da nossa sorte futura, quais serão, na vida futura,
as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado estarão no mesmo nível distanciados em relação à soma de felicidade eterna a que tem direito. 2. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se estará na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor. 3. O homem que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele. 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem todos os dias, antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos. Caso contrário, que fizeram para merecer estar no mesmo nível dos outros? 5. Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade, quando ainda não fizeram nem o bem, nem o mal? Se estiverem entre os eleitos, porque esse favor, se nada fizeram para o merecer? Em virtude de que privilégio estarão isentos das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver essas questões? Admiti as existências consecutivas e tudo se explicará em conformidade com a justiça de Deus. O que não se pôde fazer numa existência, faz-se em outra. É assim que ninguém escapa da lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrem no caminho. Essas questões poderiam multiplicar-se ao infinito, porque são inúmeros os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na pluralidade das existências. Limitamo-nos aos de ordem mais geral. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja, que ela subverteria a religião. Não é nosso objetivo tratar dessa questão neste momento. Basta termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que seria da religião, se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinado contra a evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria, entre os povos esclarecidos, uma religião fundada em erros evidentes, oferecidos como artigos de fé? Quando a evidência se tornou clara, a Igreja, sabiamente, se colocou do seu lado. Se está provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio, forçoso é admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais adiante mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada da doutrina das vidas sucessivas do que se pense que, ao admiti-la, não sofreria mais do que sofreu com as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareciam desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras e se acha especialmente formulado, de modo explícito, no Evangelho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: Não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes falava. Mateus 17, 9 a 13. Já que João Batista era Elias, então houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Seja qual for, aliás, a opinião que se tenha da reencarnação,
quer a aceitem ou não, nem por isso se deixará de sofrê-la, desde que ela exista, não obstante todas as crenças em contrário. O ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, como dissemos, fazendo abstração de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é somente porque veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Viesse ela de um simples mortal e tê-la-íamos adotado do mesmo modo, não hesitando um segundo em renunciar às nossas próprias ideias. No momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem muito mais a perder do que ganhar obstinando-se numa ideia falsa. Do mesmo modo, tê-la-íamos repelido, embora vinda dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles, da mesma forma que não se deve aceitar às cegas tudo o que proceda da parte dos homens. Seu primeiro título, a nosso ver, é, antes de tudo, o de ser lógica, mas também há outro, o de ser confirmada pelos fatos, fatos positivos e, a bem dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos se tiverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os seus oponentes se verão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, é inexplicável, que é eminentemente consolador e conforme a mais rigorosa justiça, que representa para o homem a âncora de salvação que Deus, na sua misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, 3:3 a 7:15. 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus, em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer já estando velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, importa-vos nascer de novo. Ver, adiante, o parágrafo Ressurreição da carne, questão 1010. Capítulo 6. Vida espiritual. Espíritos errantes. 223. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo. Algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo menos grosseira a matéria corpórea, o espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. 224. Que se torna a alma no intervalo das encarnações. Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. 224a. Qual pode ser a duração desses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite máximo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. 224b.
Essa duração está subordinada à vontade do espírito, ou lhe pode ser imposta como expiação. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas, para alguns, é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuar em estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. 225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos. Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. 226. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Os que devam reencarnar, sim, mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes, seu estado é definitivo. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que os se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem, mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. 229. Porque os espíritos, deixando a terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, tão logo o deixem, perdem esse defeito. Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. 230. O espírito progride no estado errante. Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, de acordo com os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cujo princípio conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz, e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui, para ele, uma punição. 232. Os espíritos errantes podem ir a todos os mundos. Depende. Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo em que viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado. Esse é o objetivo para o qual deve voltar-se, pois, do contrário, jamais se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-los mais tarde. 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores, frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso,
esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. Mundos transitórios. 234. Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações e de ponto de repouso aos espíritos errantes. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erraticidade demasiado longa, estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los e nos quais gozam de maior ou menor bem-estar. 234-A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem onde devem ir. Imaginai-os como aves de arribação que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se refaçam suas forças, a fim de seguirem seu destino. 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios. Certamente, os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes. Não, sua posição é apenas temporária. 236-A. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos. Não, sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. 236-B. Essa esterilidade é permanente e resulta da sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. 236-C. Então esses mundos são desprovidos de belezas naturais. A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que chamais de belezas naturais. 236-D. Já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será contada um dia entre eles. Ela já o foi. 236-E. Em que época? Durante a sua formação. Nada é inútil na natureza. Cada coisa não tem o seu objetivo, sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado, há vida em toda parte. Assim, durante a longa sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, que a Terra servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria afirmar que, entre os bilhões de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido na multidão, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus os teria feito unicamente para recrear os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que resplandece em suas obras e inadmissível quando pensamos em todos os mundos que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material e, não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, a qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra. Sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando este não tem obstáculos a vencer. 238.
As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados. Numa palavra, eles sabem tudo. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas. Depende da elevação e da pureza que hajam alcançado. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. 240. Os espíritos compreendem a duração, como nós. Não, e é isto que faz que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração, para eles, anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós tão longos, não passam, aos olhos deles, de instantes que se perdem na eternidade, do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós. Mais ou menos como aquele que vê claramente faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois, de modo diverso do vosso, mas ainda uma vez, isso depende da elevação deles. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no curso de teu exílio. Simplesmente, como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que para ti estão apagadas. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. 243. Os espíritos conhecem o futuro. Isto também depende da perfeição deles. Muitas vezes, apenas o intervêm, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, o futuro lhes parece o presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abarca num piscar de olhos suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é preciso que esteja completamente integrada a Ele, depois de muitas existências. 243a. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro. Completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. 244. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. 244a. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e sempre que uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência visível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como avisos secretos, para fazerdes, ou não, isto ou aquilo. O mesmo acontece conosco, só que num grau superior, pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. 244b. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos. Ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é preciso ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. 245. A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos. Não, ela reside neles por inteiro. 246. Os espíritos precisam da luz para ver. Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. 247.
Os espíritos têm necessidade de transportar-se para ver o que se passa em dois pontos diferentes. Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada é sua visão. Só os espíritos superiores podem abarcar o conjunto. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Não havendo luz, ele fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver é um atributo próprio, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Veja-se ubiquidade, questão 92. 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois sua visão penetra o que não podeis penetrar. Nada a obscurece. 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo sons que os vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. 249-A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, mas, no estado de liberdade, deixam de estar localizadas. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se a elas. O espírito só vê e ouve o que quer. Isto é dito de forma geral, sobretudo para os espíritos elevados, pois os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem, a revelia deles, o que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. 251. Os espíritos são sensíveis à música. Referi-vos a vós à música. Que é ela comparada à música celeste. A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para outra como o canto do selvagem para uma suave melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhes ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, em razão de terem muito desenvolvidas as suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais. As belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, segundo as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam como vós, materialmente, são espíritos. 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso. Não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, conseguintemente, não precisam do repouso corpóreo, já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Contudo, o espírito repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não age de maneira material, sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Ou seja, há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo.
A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais elevados forem, de menos repouso necessitarão. 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. 256. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer o frio ou calor? Reminiscência do que padeceram durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem, mediante a qual exprimem a sua situação, em falta de outra melhor. Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, julga ainda estar com ela algum tempo depois. Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. 257. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conservar pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se, nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade, e até mesmo ocasionarem a morte. Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente, não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou esta impressão. Estudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, tal como nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e tantos outros fatos vieram lançar luz sobre esta questão, motivando as explicações que passamos a resumir. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Apenas por termo de comparação podemos tomar estas últimas, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que lhe se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inferno do que no verão, já os vimos atravessar chamas, sem nada experimentarem de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade, reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver. A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha, não acredita estar morto,
porque se sente vivo, vê seu corpo de um lado, sabe que é o seu, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não, não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, seguramente os vermes não roiam o perispírito e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, havia uma espécie de repercussão moral, que transmitia ao espírito a sensação do que se passava no corpo. Repercussão talvez não seja o termo adequado, pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual o perispírito ainda continuava ligado, o que lhe causava a ilusão, que ele tomava por realidade. Assim, não se tratava de uma vaga lembrança, já que em vida ele não fora roído pelos vermes, era uma sensação atual. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, visto não haver mais nele espírito, nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação, mas, como já não lhe chega por um conduto limitado, torna-se geral. Ora, não sendo o perispírito, na realidade, mais do que simples agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele não sentiria mais que um corpo morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda sensação dolorosa. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, replicarão, as sensações agradáveis, como as desagradáveis, são transmitidas ao espírito pelo perispírito. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Sim, sem dúvida, com relação aos que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores não lhe causam nenhuma impressão. No entanto, o espírito experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque, a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que elas existem, mas por que meio se produzem? Aí se detém a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o ser, e não, como no homem, de uma parte do ser, mas, ainda uma vez, de que modo ele as tem? É o que não sabemos. Os próprios espíritos não têm como nos informar sobre isso, pois a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim acontece com os selvagens, cuja linguagem, por falta de termos, não tem palavras para traduzir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis à impressão da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia na Terra, o que não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem nossos sons e odores, mas não por uma parte limitada de suas individualidades, como quando encarnados. Poder-se-ia dizer que, neles, as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso, e talvez com uma impressão também diferente, o que produz uma modificação na percepção. Embora ouçam o som de nossa voz, eles nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Em apoio ao que dizemos,
Há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Quanto à visão, ela não depende da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Para quem a obscuridade não existe, contudo, sua visão é mais extensa, mais penetrante nas que são mais purificadas. A alma, ou espírito, tem, pois, em si mesma, a faculdade de todas as percepções.